Quarta-feira de cinzas e quaresma. Na Umbanda sempre ouvimos falar sobre a quaresma. Sobre os fechamentos dos terreiros nessa época. O não trabalhar com os Jesus, o respeitar os 40 dias. Que vão do findar do Carnaval até a Semana Santa. Enfim, muitas coisas são ditas, muitas coisas são demonstradas. Mas o que tem de verdade nisso tudo? Qual o caminho que nós umbandistas deveremos tomar com tantas contradições? Como devemos proceder? Vamos entender um pouco sobre esse assunto. Após lerem, refletirem, tentem usar o livre-arbítrio. E só então decidirem o que fazer no período da quaresma. Mas afinal, o que é a quaresma? A quaresma, como já é dito no nome, é um período de 40 dias que tem início após o findar da festa da carne, ou Carnaval, quarta-feira de cinzas, e termina na Semana Santa, quinta-feira santa. Lembrando que a quaresma é uma tradição religiosa ligada diretamente aos católicos. Devemos certamente respeitá-la, porém não é uma tradição umbandista. Sendo assim, devemos entender que quando se é falado que esse período é perigoso, que uma grande quantidade de obsessores ficam soltos, e que provavelmente a enorme incidência de ataques maléficos podem ocorrer, é apenas lendas. Não é bem assim que as coisas acontecem. Destacando que não devemos confundir o tempo da quaresma com o tempo da festa da carne, ou seja, o Carnaval. Pois nesse período da festa profana, realmente se espalham intermináveis números de obsessores e vampirizadores, que certamente vão induzir aos menos conectados a Deus e à fé a serem levados a atos pecaminosos, que levarão sim a atrapalhar a evolução espiritual. Mas então o que fazer? A quaresma começa exatamente após o findar da festa da carne, como já foi dito. Portanto, é sempre recomendado aos filhos de terreiro se afastarem do carnaval, porém trabalharem com muito mais força durante a quaresma, levando a caridade a quem necessita. Sabemos que diversos terreiros de Umbanda fecham suas portas na quaresma, não levando a luz espiritual e a caridade. Isso vem desde a antiguidade, e mesmo hoje vemos isso acontecer. No entanto, isso não é necessário. Vamos refletir, se terreiros são fechados, se trabalhos contra o mal, contra obsessores, contra espíritos sem luz, como quiumbas, eguns, zombeteiros, deixam de ser feitos nesse período. Se são esses trabalhos que justamente combatem esses espíritos mal intencionados, logicamente isso acarretaria muito mais facilidades de retirar do caminho da evolução as pessoas que se envolvessem nas maledicências, no orgulho, nos vícios, na promiscuidade, pelos espíritos sem luz. Pois não haveria um combate à altura. Com essa reflexão devemos fazer a pergunta que tanto incomoda a todos que frequentamos a terreiros, porque os terreiros têm essa tradição já ultrapassada de fechar suas portas na quaresma católica. Isso não é preciso. É dito pelos mais antigos umbandistas que eles entendem dessa forma. Se entende que isso acontece pelo fato de muitos zeladores da Umbanda no passado foram da religião católica, se converteram à Umbanda, porém se esqueceram de deixar na antiga religião os preceitos próprios da mesma. E em alguns casos, talvez a maioria, só fazem porque outros fazem, em uma repetição sem um entender verdadeiro, e com muito pouca vontade de buscar um conhecimento real. Sabemos que a Umbanda é cristã, assim como muitas religiões o são. Mas ser cristão não é sinônimo de ser católico. O catolicismo é apenas mais uma religião cristã dentre tantas outras. Dessa forma, se os católicos preferem usar esse período para reclusão, penitências e jejum de carne vermelha, isso não significa que todos os cristãos devem fazer o mesmo. Nós umbandistas, conscientes de que nossos terreiros são verdadeiros hospitais da espiritualidade, entendemos que nesses 40 dias as pessoas não deixam de ter sofrimento, demandas, doenças e necessitam de ajuda. Portanto, precisam do auxílio dos guias mesmo na quaresma católica. Jesus não determinou a quaresma. Não disse que não deveria fazer a caridade nesse período. Portanto,
Vamos honrar Jesus repetindo o que ele realmente pregou, que é ajudar as pessoas, fazer a caridade, intermediar as forças de Deus e usar o dom da mediunidade para curar todas as angústias, seja na quaresma ou não.